Se você é daquelas pessoas que acorda já pensando em contas, problemas, preocupações, você está literalmente declarando escassez antes mesmo de escovar os dentes. E aí passa o dia todo se perguntando por que o dinheiro não flui. Bob Proctor descobriu que 90% das pessoas começam o dia vibrando na frequência errada e passam o resto do dia tentando compensar essa programação inicial sem nem saber. É como tentar dirigir para frente com o freio de mão puxado. A mente subconsciente acorda primeiro que a consciente. E se você não toma controle desse momento sagrado, seus paradigmas de escassez assumem o comando automaticamente. A Bíblia ensina em Salmos capítulo 5, versículo 3, que de manhã ouvirás a minha voz. De manhã apresentarei a ti a minha oração. Existe uma razão espiritual e científica para isso. Quando você abre os olhos pela primeira vez, seu cérebro ainda está em ondas teta, o mesmo estado de hiperprogramação que crianças vivem até os 7 anos. Nesse momento, você está 100 vezes mais receptivo para mudar paradigmas, reprogramar crenças, elevar frequências. Bob Proctor ensinou durante 60 anos que os primeiros pensamentos da manhã não são apenas pensamentos. São comandos vibracionais que seu subconsciente vai obedecer o dia inteiro. Se você acorda e o primeiro pensamento é medo, preocupação, falta, você acabou de programar seu sistema reticular ativador para buscar mais escassez. Se você acorda e declara abundância conscientemente, você alinha sua frequência com prosperidade antes que o mundo tente roubar sua vibração. A diferença entre pessoas que atraem dinheiro naturalmente e pessoas que lutam a vida inteira não está no talento, na sorte, na educação. Está na frequência que elas emitem desde o momento em que acordam. E essa frequência é determinada pela primeira declaração que você faz, mesmo que seja silenciosa na sua mente. Bob Proctor nunca, jamais, começava o dia sem fazer um seminário mental específico. Ele declarava ao universo, a Deus, ao seu subconsciente, qual frequência ia vibrar naquele dia. E a prosperidade corria até ele como um rio magnetizado. Nos próximos minutos, você vai descobrir a declaração matinal exata que alinha sua vibração com abundância, como transformar os primeiros 30 segundos acordado em um ritual de manifestação poderoso. Porque a primeira hora do dia tem mais poder de reprogramação que as outras 23 juntas, e como usar a lei da vibração a seu favor enquanto o mundo ainda dorme. Você vai aprender técnicas específicas que Bob Proctor usava no livro Você Nasceu Rico, Princípios da Bíblia sobre buscar o reino de Deus pela manhã. E como a neurociência moderna comprova que seu cérebro está mais aberto para a mudança nos primeiros 90 segundos do dia. Isso não é sobre acordar mais cedo, é sobre acordar com intenção, não é sobre fazer mais, é sobre vibrar diferente. E quando você reprograma sua frequência matinal, a prosperidade não tem escolha. Ela corre até você como um ímã magnético que você ativou antes mesmo de sair da cama. A partir de amanhã, sua manhã e sua realidade financeira nunca mais serão as mesmas. Prepare-se porque o que vem agora vai virar sua vida de cabeça para baixo. Você já reparou como algumas pessoas parecem atrair oportunidades desde cedo, logo nas primeiras horas do dia, enquanto outras passam o dia inteiro correndo atrás e nunca alcançam nada? A diferença não está na sorte, não está no destino. A diferença está nos primeiros 90 segundos depois que os olhos abrem. Bob Proctor dedicou mais de 60 anos da vida dele estudando a mente humana, os paradigmas que nos controlam, e ele descobriu algo que vai mudar completamente a maneira como você enxerga suas manhãs. Ele descobriu que existe uma janela de ouro, um momento sagrado, onde sua mente está completamente aberta para a reprogramação. E nesse momento, você ou assume o controle da sua frequência vibracional ou entrega esse controle para os paradigmas de escassez que foram programados em você desde criança.
A maioria das pessoas acorda e imediatamente entra no modo automático. Pegam o celular, olham as notícias, checam mensagens, veem problemas, começam a pensar nas contas, nas dificuldades, nas preocupações. E aí se perguntam por que o dia nunca flui, por que o dinheiro nunca chega, por que as oportunidades parecem sempre escapar. O que essas pessoas não entendem é que nos primeiros 90 segundos do dia, elas programaram o sistema reticular ativador, aquela parte do cérebro que funciona como um filtro de percepção para buscar mais escassez. Elas declararam ao subconsciente, sem nem perceber, que a frequência do dia seria medo, falta, preocupação. E o subconsciente, que não julga, que não questiona, apenas obedece e vai passar as próximas 16 horas buscando evidências que confirmem essa programação inicial. Bob Proctor sempre enfatizava que você não pode esperar resultados de milionário se você acorda com pensamentos de pobre. Sua manhã não começa quando você levanta da cama. Ela começa no momento em que sua consciência desperta. E nesse momento, você tem uma escolha poderosa. Você pode deixar que os paradigmas antigos, aquelas crenças limitantes sobre dinheiro que você herdou dos seus pais, da sua infância, da sociedade, assumam o comando. Ou você pode tomar controle consciente e declarar uma frequência completamente diferente. A neurociência moderna comprova o que Bob Proctor ensinou a vida inteira. Quando você acorda, seu cérebro está transitando de ondas θ, aquele estado profundo de sono onde o subconsciente está completamente exposto para ondas alfa, o estado de relaxamento consciente. Esse período de transição dura aproximadamente 90 segundos, e durante esses 90 segundos você está 100 vezes mais receptivo para a reprogramação mental do que em qualquer outro momento do dia. Pensa comigo. Crianças até os 7 anos de idade vivem permanentemente em ondas θ. É por isso que elas absorvem tudo como uma esponja. É por isso que elas acreditam em tudo que os adultos dizem. É por isso que a programação da infância é tão poderosa e tão difícil de quebrar. Elas estão em estado constante de hiperprogramação. E toda manhã, quando você acorda, você volta brevemente para esse estado. Você tem acesso direto ao seu subconsciente. Você pode plantar novas sementes, novas crenças, novas frequências. Mas a maioria das pessoas desperdiça esse momento sagrado, reforçando as mesmas crenças de escassez que as mantém presas há anos. Bob Proctor tinha um ritual matinal que ele seguia religiosamente. Antes de fazer qualquer outra coisa, antes de checar o telefone, antes de pensar nos compromissos do dia, antes de se preocupar com qualquer coisa externa, ele passava tempo em silêncio absoluto. Ele chamava isso de seminário mental matinal. E durante esse seminário mental, ele declarava ao seu subconsciente, ao universo, a Deus, qual frequência vibracional ele ia emitir naquele dia. Ele não pedia, ele não esperava, ele não duvidava. Ele declarava como um fato consumado. Eu sou abundância, eu sou prosperidade, eu sou um ímã magnético para a riqueza. E essas declarações não eram apenas palavras bonitas, eram comandos vibracionais que reprogramavam seu subconsciente para buscar, reconhecer e atrair oportunidades de prosperidade o dia inteiro. A Bíblia já ensinava isso há milhares de anos. Salmos, capítulo 5, versículo 3, diz que de manhã ouvirás a minha voz, de manhã apresentarei a ti a minha oração, e ficarei esperando. Não é coincidência que os textos sagrados enfatizam tanto a importância da manhã. Existe uma sabedoria milenar sobre o poder desse momento. Quando você busca o reino de Deus primeiro, quando você alinha sua frequência com a fonte de toda a abundância, logo nas primeiras horas, você está posicionando o seu dia inteiro sob uma vibração de provisão divina. Imagine que sua mente, ao acordar, é como um jardim recém-regado pela noite de sono. A terra está macia, receptiva, pronta para receber sementes.
Você pode plantar sementes de riqueza, de abundância, de prosperidade, de gratidão. Ou você pode plantar ervas daninhas de preocupação, de medo, de falta, de escassez. A escolha é sua, mas você precisa escolher rápido, porque se você não planta conscientemente, os paradigmas antigos vão plantar por você. E eles sempre plantam as mesmas sementes de escassez que você vem colhendo há anos. Você não está condenado a acordar em escassez. Você apenas nunca aprendeu que existe uma maneira diferente. Você nunca soube que pode declarar abundância primeiro, antes de qualquer outra coisa. E que essa declaração tem o poder de mudar completamente a trajetória do seu dia e, eventualmente, da sua vida inteira. Então aqui está o primeiro exercício prático que Bob Proctor ensinava. Durante os próximos 7 dias, apenas observe. No momento em que você acorda, antes de fazer qualquer coisa, observe qual foi o primeiro pensamento que veio à sua mente. Foi um pensamento de gratidão? Foi um pensamento de possibilidade? Ou foi um pensamento de preocupação, de falta, de medo? Apenas observe sem julgamento. Você vai começar a perceber um padrão. E esse padrão está determinando sua realidade financeira há muito mais tempo do que você imagina. O que foi a primeira coisa que você pensou hoje ao acordar? Foi escassez ou abundância? O próximo ponto é ainda mais importante. Agora que você sabe que os primeiros 90 segundos são cruciais, você precisa entender exatamente o que torna esse momento tão especial. Existe uma razão científica poderosa pela qual os primeiros segundos do dia são tão importantes. Bob Proctor estudou isso profundamente e Earl Nightingale, o mentor dele, já tinha descoberto isso décadas antes. Eles sabiam que existe uma janela de ouro, um período brevíssimo, onde você tem acesso direto ao subconsciente sem a interferência do ego, sem a resistência da mente consciente, sem os filtros dos paradigmas. E nessa janela, você pode implantar novas crenças com uma facilidade impressionante. A neurociência chama isso de estado teta. Ondas teta são ondas cerebrais que oscilam entre 4 e 8 Hz. Adultos não vivem em teta o tempo todo. Mas existe um momento específico do dia em que voltamos brevemente para esse estado, o momento do despertar. Essa transição de teta para alfa dura aproximadamente 90 segundos. E durante esses 90 segundos, você está no mesmo estado de hiperprogramação que uma criança de 5 anos. Seu subconsciente está completamente exposto, receptivo, pronto para absorver qualquer informação que você apresentar. Bob Proctor entendia isso profundamente. Ele sabia que se você aproveita essa janela de ouro, você pode reprogramar paradigmas em semanas que de outra forma levariam anos para mudar. Ele ensinava que essa é a hora sagrada. O momento em que você pode literalmente reescrever sua programação mental. E ele não começava o dia de qualquer jeito. Ele tinha um ritual específico, um processo que ele seguia religiosamente, porque ele sabia que esse momento determinaria a frequência vibracional que ele emitiria pelas próximas 16 horas. Earl Nightingale revelou que nós nos tornamos aquilo que pensamos na maior parte do tempo, mas ele foi além. Ele disse que existe uma primazia neurológica. O que vem primeiro tem mais poder de programação. Os primeiros pensamentos do dia têm mais impacto do que os pensamentos do meio da tarde. Se você começa o dia em escassez, você vai passar o resto do dia tentando compensar essa frequência inicial. Se você começa o dia em abundância, você carrega essa frequência como um impulso que te leva cada vez mais alto. A Bíblia não fala sobre ondas teta, mas fala sobre a importância de buscar a Deus primeiro. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscar primeiro não é apenas uma orientação moral, é uma instrução sobre frequência vibracional.
Quando você alinha sua manhã com a fonte de toda a abundância, antes de sintonizar com o mundo externo, você está ativando a lei da atração de uma maneira que a maioria das pessoas nunca vai experimentar. Mas a maioria das pessoas faz exatamente o contrário. Elas acordam e imediatamente entregam a primeira hora do dia para o mundo externo. Pegam o celular antes mesmo de sair da cama. E aí se perguntam por que se sentem ansiosas, por que se sentem em falta. Elas programaram escassez nos primeiros 5 minutos do dia. Bob Proctor tinha uma regra absoluta: nada de dispositivos eletrônicos na primeira hora do dia. A primeira hora pertencia exclusivamente ao seminário mental dele. E durante essa hora, ele fazia 3 coisas fundamentais. Primeiro, ele permanecia em silêncio. Segundo, ele declarava afirmações específicas sobre quem ele era e o que ele estava atraindo. Terceiro, ele visualizava seus objetivos como se já fossem realidade, sentindo as emoções de já ter alcançado aquilo que desejava. Quantos anos da sua vida você desperdiçou essa janela de ouro sem saber? Quantas manhãs você acordou e imediatamente entregou sua frequência para paradigmas de escassez? Não se culpe, você não sabia, mas agora você sabe. E a partir de agora, você tem uma escolha consciente. Os primeiros 90 segundos são como o termostato do dia inteiro. Eles definem a temperatura vibracional de tudo que vem depois. E você tem o controle desse termostato. Você sempre teve. Você só não sabia. Então aqui está o segundo exercício prático. Amanhã de manhã, configure o alarme para tocar 3 minutos mais cedo. Quando o alarme tocar, não levante imediatamente. Fique deitado, feche os olhos, respire fundo 3 vezes. Então declare: eu sou um ímã para a prosperidade, eu vibro na frequência da abundância, eu sou grato por este novo dia e pelas oportunidades que ele traz. Faça isso durante 60 segundos e então observe como seu dia flui diferente. Mas tem algo ainda mais profundo acontecendo quando você declara pela manhã. Não é apenas reprogramação neural. Tem uma dimensão vibracional, uma lei universal operando que Bob Proctor chamava de lei da vibração. E essa lei é ainda mais fundamental que a lei da atração. O que você vai descobrir agora é que sua declaração matinal não é apenas uma frase, é uma frequência. A lei da atração é famosa, todo mundo já ouviu falar, mas Bob Proctor sempre enfatizava que existe uma lei ainda mais fundamental que precede a lei da atração. Essa lei é a lei da vibração. E quando você entende a lei da vibração, você percebe que sua declaração matinal não é apenas um exercício mental. É um ato de sintonia vibracional. É você ajustando a frequência que vai emitir pelas próximas 16 horas. Tudo no universo vibra. Isso não é misticismo, é física. Albert Einstein disse que tudo é energia e isso é tudo que existe. Seus pensamentos são energia. Suas emoções são energia. E energia sempre vibra. A diferença entre um pensamento de escassez e um pensamento de abundância está na frequência da vibração. Bob Proctor dedicou anos estudando isso. E todos chegaram à mesma conclusão. Você não atrai o que você quer. Você atrai o que você é. E o que você é não é determinado pelas suas circunstâncias externas. É determinado pela sua frequência vibracional interna. Se você está vibrando na frequência da escassez, você vai atrair mais escassez. Se você está vibrando na frequência da abundância, você vai atrair prosperidade. Quando você acorda e declara, eu sou abundância, você não está apenas falando palavras. Você está emitindo uma frequência vibracional específica. Seu subconsciente escuta essas palavras e começa a ajustar sua vibração interna para corresponder. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 23, versículo 7, que como o homem pensa em seu coração,
assim ele é. Como você vibra no seu âmago, assim você manifesta na realidade externa. Wallace Wattles escreveu A Ciência de Ficar Rico, que influenciou profundamente Bob Proctor. Nesse livro, Wattles explica que existe uma substância pensante da qual todas as coisas são feitas e que essa substância responde aos nossos pensamentos. Pensamento afeta a realidade. E se pensamento afeta a realidade, então a qualidade dos seus primeiros pensamentos do dia afeta a qualidade da realidade que você vai experimentar naquele dia. Bob Proctor costumava ensinar que existem apenas duas frequências fundamentais: amor e medo. Abundância, gratidão, generosidade, paz, confiança, todas vêm da frequência do amor. Escassez, preocupação, ganância, ansiedade, dúvida, todas vêm da frequência do medo. Quando você acorda e o primeiro pensamento é preocupação com dinheiro, você está emitindo a frequência do medo. Quando você acorda e o primeiro pensamento é gratidão, você está emitindo a frequência do amor. Muita gente tenta usar afirmações e não vê resultado nenhum. Por quê? Porque elas estão apenas repetindo palavras sem mudar a frequência. É por isso que Bob Proctor sempre enfatizava que você precisa sentir a afirmação. Você precisa incorporar a vibração. Não basta declarar "eu sou abundância" mecanicamente. Você precisa sentir a abundância enquanto declara. A neurociência moderna confirma isso de uma maneira diferente. Seu cérebro tem algo chamado sistema reticular ativador, que funciona como um filtro de percepção. E o que programa o sistema reticular ativador? Seus pensamentos dominantes, suas crenças subconscientes, sua frequência vibracional. Se você acorda declarando abundância, você está programando seu sistema reticular ativador para buscar oportunidades. Se você acorda focando em problemas, você está programando para buscar mais problemas. Qual frequência você emitiu hoje ao acordar? Escassez ou abundância? Medo ou amor? Preocupação ou gratidão? Sua vibração matinal é como uma estação de rádio. Você sintoniza riqueza ou pobreza nos primeiros segundos do dia. Então aqui está o terceiro exercício prático. Quando você faz sua declaração matinal, não fale apenas com a mente. Envolva o corpo inteiro. Coloque a mão no coração. Sinta o coração batendo. E enquanto declara "eu sou abundância", visualize luz dourada enchendo seu corpo. Sinta gratidão profunda. Sinta a emoção de já ter alcançado seus objetivos financeiros. Porque sentimento é frequência. Emoção é vibração. Liste mentalmente 3 coisas pelas quais você é grato antes de sair da cama. Gratidão é uma das frequências mais poderosas que existem. Ela instantaneamente eleva sua vibração. Você não está apenas falando palavras, você está transmitindo frequências que o universo capta e responde. Você é uma estação de rádio viva, transmitindo sinais vibracionais 24 horas por dia. E os primeiros sinais que você transmite a cada manhã são os mais poderosos. Quando você entende que é frequência, o próximo passo é blindar essa vibração. Porque o mundo externo vai tentar roubar sua vibração em cada oportunidade. O que Bob Proctor descobriu sobre proteger sua frequência matinal vai blindar sua prosperidade. Você acabou de acordar. Você declarou abundância. Você está vibrando na frequência certa. E aí você pega o celular. 5 minutos de redes sociais. 10 minutos de notícias. E quando você percebe, a frequência que você construiu foi completamente destruída. Você entregou o controle da sua vibração para o mundo externo. Bob Proctor tinha uma regra que ele seguia sem exceção. Os primeiros 60 minutos do dia eram sagrados. Ele chamava isso de hora do poder. Durante essa hora, nada do mundo externo entrava. 0 dispositivos eletrônicos, 0 notícias, 0 distrações. Era uma hora dedicada exclusivamente ao seminário mental dele. E ele protegia essa hora como se sua vida dependesse dela.
Pensa no que acontece quando você pega o celular logo ao acordar. Você abre as redes sociais e vê pessoas ostentando vidas perfeitas. E comparação sempre gera sensação de falta. Você acabou de programar escassez, ou você abre as notícias, e notícias, na maioria das vezes, são ruins. Por quê? Porque mídia vende medo. E agora vai passar o dia tentando compensar essa programação inicial. Bob Proctor entendia que a frequência vibracional é frágil nos primeiros momentos do dia. É como uma chama pequena que você acabou de acender. Se você a protege, ela cresce. Mas se você a expõe ao vento frio do mundo exterior, imediatamente ela a apaga. Então ele criava um ambiente sagrado pela manhã. Silêncio absoluto, sem interrupções. E durante essa hora do poder, ele fortalecia tanto a frequência dele que quando finalmente entrava no mundo externo, ele estava blindado. Napoleon Hill fala sobre a importância do controle mental. A mente precisa ser disciplinada. E não existe momento mais importante para exercer esse controle do que logo pela manhã. Se você deixa que pensamentos aleatórios invadam sua mente nos primeiros minutos do dia, você perdeu o controle. A Bíblia conta em Marcos, capítulo 1, versículo 35, que Jesus se levantava de madrugada e saía para um lugar deserto onde orava. Mesmo Jesus protegia as primeiras horas do dia. Ele se retirava. Ele buscava silêncio. É proteger sua frequência. É estabelecer sua conexão com a abundância antes que o mundo tente desconectá-lo. Você não precisa de 2 horas, mas você precisa de pelo menos 30 minutos sagrados. 30 minutos onde você é mais importante que qualquer notificação. 30 minutos onde sua vibração é mais importante que qualquer demanda externa. Pegar o celular ao acordar é como abrir a porta da sua casa e convidar ladrões antes de proteger suas joias. Então aqui está o 4º exercício prático. A partir de amanhã, crie uma regra absoluta. 0 celular na primeira meia hora depois de acordar. Coloque o celular para carregar longe da cama. Use um despertador tradicional. E quando acordar, respire fundo 3 vezes. Declare sua afirmação de abundância. Levante e faça algo que eleva sua frequência. O que importa é que você está criando um escudo vibracional. Sua manhã não pertence ao mundo, ela pertence à sua reprogramação. Proteger sua manhã é proteger sua capacidade de criar, de manifestar, de vibrar alto. A conexão espiritual que vem agora vai mudar tudo. Uma conexão entre sua declaração matinal e o Criador de toda a abundância. E quando você entende essa conexão, você nunca mais vai duvidar do seu direito divino de ser próspero. Muita gente tem uma crença de que espiritualidade e riqueza são opostos, que pessoas espirituais devem ser pobres, que ambição é pecado. E essa crença é uma das maiores armadilhas que mantém pessoas boas, pessoas de fé, presas na escassez a vida inteira. Bob Proctor sempre enfatizava que Deus não quer que você seja pobre. Deus quer que você prospere. Porque quando você prospera, você pode servir melhor. A Bíblia não ensina pobreza como virtude. Ela ensina amor ao dinheiro como raiz de males, não o dinheiro em si. Mas quando você busca prosperidade com o coração certo, quando você vê riqueza como uma ferramenta para fazer o bem, você está alinhado com a vontade de Deus. Mateus, capítulo 6, versículo 33, é um dos versículos mais mal interpretados. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino primeiro não significa ignorar a abundância. Significa alinhar sua frequência com a fonte de toda a abundância antes de buscar manifestações externas. Quando você faz isso, todas as outras coisas realmente vêm. Bob Proctor tinha uma espiritualidade profunda. Ele acreditava em uma inteligência universal, em um poder superior que permeia tudo. E ele ensinava que quando você se alinha com essa fonte, você tem acesso a recursos ilimitados.
Você não está mais dependendo apenas das suas habilidades limitadas. Você está conectado a algo infinitamente maior. Wallace Wattles escreveu que existe uma substância pensante da qual todas as coisas são feitas. Ele chamava Deus de substância original. Quando você acorda pela manhã e declara, Deus é minha fonte infinita, eu vibro na frequência da provisão divina, você não está apenas falando palavras bonitas. Você está se conectando com a fonte de toda a criação. Salmos, capítulo 63, versículo 1 diz, Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. De madrugada. Amanhã é o momento de conexão mais pura. E quando você busca Deus nesse momento, você está estabelecendo uma base espiritual que nenhuma tempestade pode abalar. Filipenses, capítulo 4, versículo 19, declara, O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória. Todas as necessidades. Segundo as riquezas dele, não segundo suas limitações. E as riquezas de Deus são infinitas. Muita gente ora pedindo dinheiro vindo de um lugar de desespero, e Deus responde à sua frequência, não às suas palavras. Mas quando você acorda e declara, eu sou abundância, Deus é minha fonte infinita, você não está pedindo, você está reconhecendo, você está afirmando uma verdade espiritual. Você está vibrando gratidão e fé. Bob Proctor dizia que gratidão é a ponte entre onde você está e onde você quer chegar. Quando você é grato pelo que já tem, você está reconhecendo abundância. E reconhecer abundância gera mais abundância. É a lei da vibração em ação. Você acredita que Deus quer que você prospere? Ou acha que pobreza é humildade? Porque se você acredita que ser pobre é ser santo, você vai sabotar inconscientemente qualquer tentativa de prosperar. Pobreza não te aproxima de Deus. Humildade te aproxima. E você pode ser humilde e próspero. Quando você prospera, você pode servir mais. Então aqui está o quinto exercício prático. Quando você faz sua declaração matinal, comece com conexão espiritual. Antes de declarar, eu sou abundância, declare, Deus é minha fonte infinita. Eu confio na provisão divina. Eu vibro na frequência do reino. Você está reconhecendo que sua prosperidade não vem de você, vem através de você. Sua declaração matinal é como abrir as comportas do céu que Deus já encheu de abundância. Você não está criando prosperidade do nada. Você está permitindo que ela se manifeste. Você não está sendo ganancioso. Você está aceitando o que o Criador já separou para você. A última peça do quebra-cabeça é transformar isso em hábito permanente. Porque saber não é suficiente. Você precisa reprogramar paradigmas profundos. E reprogramação leva tempo, leva repetição, leva consistência. O que Bob Proctor ensinou sobre os 90 dias vai selar sua transformação. Bob Proctor criou um programa chamado Mudança de Paradigma. E a essência é simples. Paradigmas levam 90 dias para serem reprogramados completamente. Por que 90 dias? Porque a neurociência descobriu que formar um hábito neural profundo leva entre 66 e 90 dias de repetição consistente. Os primeiros 21 dias são os mais difíceis. Do dia 22 ao 66, fica mais fácil. Depois dos 66 até o 90, o novo padrão começa a se tornar automático. Então, quando você decide que vai começar a declarar abundância toda manhã, você não pode fazer isso 3 dias e esperar transformação permanente. Você precisa se comprometer com 90 dias no mínimo. 90 dias de acordar e declarar sua afirmação. 90 dias de proteger a primeira meia hora, 90 dias de gratidão matinal, 90 dias de visualização, 90 dias de conexão espiritual. Napoleon Hill fala sobre persistência. A maioria das pessoas desiste pouco antes do momento em que o sucesso estava prestes a chegar. Mas transformação real não acontece da noite para o dia. Ela acontece através de pequenos ganhos compostos. No primeiro dia, talvez nada mude.
Na primeira semana, talvez você comece a notar pequenas sincronicidades. No primeiro mês, oportunidades inesperadas apareçam. E no terceiro mês, sua vida mudou completamente. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. A seu tempo, não imediatamente, mas a seu tempo, com certeza. Se você planta sementes de abundância todo dia pela manhã durante 90 dias, você vai colher prosperidade. Bob Proctor ensinava um exercício poderoso. Todo dia, além de fazer sua declaração matinal, você anota 3 coisas que aconteceram que poderiam ser evidências de que sua vibração está mudando. Pode ser coisas pequenas. Quando você começa a rastrear essas pequenas evidências, você está treinando seu sistema reticular ativador para buscar mais delas. Nos primeiros 21 dias, você vai enfrentar resistência. Vai ter manhãs em que você não vai querer fazer o exercício. Isso é normal. É o cérebro lutando para manter os paradigmas antigos. Não desista. Continue. Faça a declaração mesmo sem vontade. Do dia 22 em diante, você vai começar a sentir que ficou mais fácil. Acordar e declarar vai se tornar mais natural. Continue. Depois do dia 66, você vai perceber que não precisa mais de tanto esforço consciente. Declarar abundância vai se tornar tão automático quanto escovar os dentes. Cada manhã que você declara é como uma gota d'água. Sozinha parece insignificante, mas 90 gotas formam um copo. 90 dias de gotas formam um oceano de prosperidade. Não subestime o poder da repetição. Você está disposto a dedicar 5 minutos toda manhã pelos próximos 90 dias para mudar sua vida financeira? Apenas 5 minutos. Antes de pegar o celular. Isso é menos de 0,5% do seu dia, mas pode mudar 100% da sua realidade. Então, aqui está o desafio final. Comprometa-se agora com 90 dias de declaração matinal. 90 dias sem exceção. Todo santo dia, nos primeiros 90 segundos depois de acordar, você declara: eu sou abundância, eu sou prosperidade, Deus é minha fonte infinita, eu vibro na frequência da provisão divina, eu sou grato por tudo que já tenho e por tudo que está vindo. E então, você se compromete a proteger a primeira meia hora do dia. Pegue um caderno, escreva a data de hoje, escreva a data daqui a 90 dias. E comprometa-se por escrito. Assine embaixo. Porque quando você escreve, você está fazendo um pacto com você mesmo. Você não precisa acreditar que vai funcionar. Você só precisa fazer. A fé vem com a prática. Bob Proctor sempre dizia: não confie nos seus sentimentos, confie no processo. Se você vibra a abundância consistentemente durante 90 dias, você vai manifestar prosperidade. É lei universal. Imagine que hoje é o dia 90. Você olha para trás e percebe que sua vida mudou completamente. Você está mais confiante. Oportunidades surgiram, sua conta bancária está melhor, sua paz interior aumentou. E tudo começou com uma decisão simples: reprogramar os primeiros 90 segundos de cada dia durante 90 dias. O que você vai fazer amanhã de manhã vai determinar o resto da sua vida financeira. E tudo começa nos primeiros 30 segundos. A escolha sempre foi sua. Você sempre teve o poder. Você só não sabia. Mas agora você sabe. A partir de amanhã, quando você abrir os olhos pela primeira vez, você vai respirar fundo. Você vai colocar a mão no coração. Você vai sentir gratidão profunda. E você vai declarar: eu sou abundância, eu sou prosperidade, eu sou um ímã magnético para a riqueza. Deus é minha fonte infinita, eu vibro na frequência da provisão divina. E nesse momento, você está declarando uma verdade espiritual. Você está ativando uma lei universal. Você está alinhando com a vontade de Deus. Então, você vai proteger os próximos 30 minutos. Você vai fortalecer essa vibração.
Você vai criar um escudo vibracional e nos próximos 90 dias você vai ver sua vida se transformar. Não magicamente, mas progressivamente, consistentemente, inevitavelmente. Bob Proctor viveu isso. Ele começou pobre, sem educação formal, sem conexões. Mas ele descobriu o poder da reprogramação mental. Ele descobriu a lei da vibração. Ele descobriu que os primeiros momentos do dia determinam tudo. E o resultado? Uma vida de prosperidade abundante. Você não precisa acreditar em mim. Você só precisa testar. 90 dias. E no final, você vai ter a prova empírica de que sua declaração matinal tem o poder de mudar sua realidade financeira. Então compartilha isso com alguém que precisa entender que prosperidade começa na primeira declaração da manhã. E nos comentários aqui embaixo, deixa qual ensinamento de Bob Proctor mais impactou você. Porque quando você escreve, você está reforçando a reprogramação. A prosperidade sempre esteve disponível para você. Você só não estava vibrando na frequência certa. Mas agora você sabe como mudar a frequência. E quando você faz isso consistentemente durante 90 dias, a prosperidade não tem escolha. Ela corre até você. Amanhã de manhã, você vai ter uma escolha. Escassez ou abundância. Reação ou criação. Frequência baixa ou frequência alta. Escolha sabiamente. Escolha conscientemente. Escolha abundância. Porque você nasceu para prosperar. Declare, proteja, reprograme e veja a prosperidade correr até você.